Senhor nosso Deus, Pai, Criador, aquele que sustenta, que mantém tudo pelo poder da sua palavra. Você já parou para pensar que Deus é Espírito e que Espírito não tem mão, braço, perna, olhos? Deus não precisa fazer força nenhuma para realizar, para nos amar, para nos, de alguma forma, punir. Quando eu digo nós, eu digo a humanidade, né? Deus sustenta tudo pelo poder da sua palavra, da sua vontade. Ele nem precisa falar, porque Deus não tem, como espírito, não tem boca, língua. Não tem. Ele é espírito. É o simples, né? Maravilhoso poder de Deus. Através deste simples, maravilhoso poder de Deus que todas as coisas acontecem. E é tão fantasticamente maravilhoso e poderoso ter este conhecimento e entendimento. Deus é Espírito. Por causa disso que Jesus falou que importa que o adoremos em espírito e em verdade. Você vê que nós temos a verdade por escrito e mesmo assim muita gente ainda acha que um prédio é um lugar para se adorar a Deus. Se Deus é Espírito, Deus está em absolutamente todos os lugares. Graças, Senhor, nós te damos nesta manhã pela tua infinita bondade de nos conceder este entendimento. Recebe-nos na tua presença como cultuadores do Senhor. Fala conosco. Livra-nos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, da mentira, de toda forma que a mentira venha se apresentar. Esta é a oração que eu coloco aos teus pés, Senhor, como teu servo, teu serviçal. E faço isso no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, eu sei como é que é, eu sei, não pensa que eu não sei, não. Sei. Eu sei bem como é que é. E sei que eu sei. Só isso que sei. Que algumas coisas eu sei, a grande maioria eu não sei. Também não sei se eu quero saber, porque nesse país que a gente vive, nesse mundo que nós vivemos, eu não sei se é melhor saber ou não das coisas, né? Eu digo sempre para os meus irmãos e irmãs, para as pessoas com quem eu converso, que domingo
eu fiquei extremamente envergonhado, né? Porque eu acho que o seu pai, a sua mãe também, sempre ensinou para você que... Porque os meus avós, né, eram imigrantes. E que esse país é um país maravilhoso, e é mesmo. O que atrapalha esse país são as pessoas, né? Mas eu tenho certeza que você sempre ouviu que é um país de pessoas honestas. E eu até creio mesmo que a maioria, não a maioria, mas uma boa parte desse país, segundo o que consta, menos da metade, quando eu digo isso, eu digo pessoas com condição de resolver algo. Menos da metade não são tão honestos assim. Não são. Porque honestidade é um negócio... muda tanto de conceito, né? Muda. A honestidade aqui no Brasil, dependendo da época, é um conceito. Nós já tivemos aqui no Brasil o conceito de honestidade quando a pessoa falava e aquilo que ela falava, ela sustentava, não precisava nem assinar papel. Tinha gente, eu me lembro, que quando você falava em assinar um documento, um contrato, a pessoa se ofendia. Onde já se viu? Eu falei, está falado, eu sou homem. Eu me lembro várias vezes disso. Eu não preciso assinar nada, não. Não, mas é que precisa... Não, comigo falou, está falado, está resolvido. A pessoa teve a época do fio de bigode, né? Está aqui, ó, está aqui minha assinatura, pega um fio do meu bigode aqui. Tinha isso. Eu sou homem de uma palavra só. Tinha isso. Hoje, o sujeito fala uma coisa hoje, amanhã ele fala outra, né? É que com esse evento dos vídeos, dos áudios, né? A gente sempre levanta o que a pessoa falou antes e o que ela está fazendo hoje. É incompatível, né? É incompatível. Abre sua Bíblia aí, porque eu estou falando isso porque o Evangelho é a verdade. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Tem outras referências que falam sobre isso também. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O sujeito que ouve o Evangelho, ele conhece a verdade. Conhece no sentido de, pelo menos, ter ouvido, que é a verdade. Por quê? Porque o Evangelho, os Evangelhos, né, você pode chamar de o Evangelho quando você sabe que aquilo tudo fala de uma coisa só. Ou os Evangelhos quando você sabe que são 4, falando a mesma coisa. Então você pode usar o Evangelho no singular ou os Evangelhos no plural. Não importa. Porque o Evangelho
é tudo que ensina de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo, olha, a gente precisa entender algumas coisas, né? O apóstolo Paulo, ele era um homem público, vamos dizer assim, ele era um funcionário público, né? E quando ele foi chamado a pregar, Paulo foi chamado a pregar Cristo, Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 16. E ele fez isso, pregou nosso Senhor Jesus Cristo. Pregou o Evangelho. Paulo nunca pregou coisas contrárias. É claro que depois de ter o seu chamado, ele não mais foi um funcionário público. Público de Roma, público dos judeus. E hoje as pessoas mudam, né? Viram a casaca muito rápido, né? A gente acha aí, é isso que a gente precisa ter cuidado. A gente acha esses vídeos aí, as pessoas resgatam, né? O candidato a vice do partido de esquerda foi um ferrenho opositor do partido de esquerda, agora é o vice. Você acha que isso é coisa de uma pessoa séria? Um homem, né? No sentido amplo da palavra. Não, isso aqui, eu sou aqui, está acabado. Eu vou até as últimas consequências, mas eu sou assim. Não. As pessoas se mexem de acordo com a conveniência. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ele puxou esse assunto de eleição política, e aí eu comecei a ouvir e ele falando nas pessoas a quem ele votou. Falei, meu Deus do céu. Eu nunca votei nessa gente. Depois eu cheguei até a falar algo parecido, né? Nunca votei. Eu acho que eu nunca soube votar, né? Porque eu nunca votei nas pessoas que ele apontou. E aí eu me lembrei do Evangelho, que é a verdade. Jesus é a verdade, não é possível, né? Quer dizer, possível é, né? Porque do mesmo jeito que as pessoas mudam de partido, é a mesma maneira que elas trocam de roupa, né? Troca de meia. Se amanhã, aliás, há coisas terríveis correndo por aí que a gente não sabe até que ponto isso é verdade. Então a gente não pode afirmar, né, Nilva? A gente não pode dizer assim, não, é isso mesmo, não podemos. Mas o que se fala, a boca pequena, é que quem vai, eu não sei se isso vai ser possível, né? Quem iria governar esse país aqui caso aconteça o desastre, porque se o desastre ocorrer,
já é o desastre, né? O que acontecer daí para frente vai fazer parte do desastre. Mas seria o vice, que é maçom. E a gente já pregou aqui, inclusive tem aí na biblioteca aí, a incompatibilidade entre um cristão e a maçonaria. Não tem como o sujeito ser cristão e ser maçom. Não tem. É incompatível. É a mesma coisa alguém falar que é evangélico e ser budista. Não tem jeito, sabe? Vamos ver, né? A verdade é que aconteça o que acontecer, a maioria vence. Na democracia a coisa funciona assim, a maioria vence. Agora, todos nós vamos chorar lágrimas de sangue. Todos aqueles que fazem parte da desonestidade para com o Brasil, porque apoiar coisa errada é ser errado também, não é? Se eu apoio um proscrito, um roubador, eu também o sou moralmente. Então, por causa disso que eu estou envergonhado. Fiquei envergonhado pelo meu povo, porque eu faço parte desse povo. Eu sou brasileiro. E é claro que os outros eu não sei, aquilo que for decidido, será decidido. Mas que nós vamos chorar lágrimas de sangue, vamos. Porque a verdade está sendo colocada em segundo plano. A verdade diz que tudo que o Evangelho prega é Cristo. O Evangelho não prega partido político. Aliás, partido político aqui no Brasil é piada de salão. É brincadeira. Isso aqui o Evangelho não prega partido político, forma de governo. O Evangelho não prega isso. Os evangelhos pregam Cristo. Tudo que as Escrituras falam, né, mesmo por enigmas, falam da aliança de Cristo, da sua vinda, da sua morte. E Cristo não veio para eleger A ou B. Cristo não veio para que as pessoas sejam felizes e tenham carro, picanha, churrasquinho no final de semana. Porque o preço é alto. Cristo veio para morrer pelos pecadores. Pecadores que se arrependem, porque tem pecadores que continuam pecando, não se arrependem e se afundam mais e mais no pecado. Os evangelhos
foram proclamados para falar do sepultamento de Cristo, da sua ressurreição, da sua ascensão. Aliás, toda a Escritura, ou você pode usar no plural também, as Escrituras, o Velho Testamento fala de Jesus. E Jesus mesmo fala, ele afirma sobre si mesmo, porque ele é eterno, e só o eterno pode dizer eu sou. Isso é uma questão de língua, de idioma, que aquele que não sabe, não entende. Então Jesus diz assim, no rolo do livro está escrito de mim, no Salmo 47, Hebreus 10, 7. Por causa disso que quando ele, depois da ressurreição, no caminho de Emaús, ele, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, porque ele é, ele não está, porque ele é eterno. Só é quem é eterno, o resto está. Está, é uma questão verbal, né? Se entender. Cristo, até hoje, convoca os pecadores não a mentir que não pecaram, porque o que a gente mais ouve são pecadores, veteranos pecadores, mentindo, dizendo eu não pequei. Porque sabe que esta gente simplória, muito bem intencionada, ninguém está dizendo que não são bem intencionados, mas quando eu falo de boas intenções voltadas para as coisas erradas, eu sempre gosto de salientar que o caminho do inferno, e quem for para lá vai ver, está cheio de boas intenções dos dois lados. Mas boa intenção não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é o arrependimento e não crer na mentira. Não fazer pacto com o diabo. Não, mas que porque se você crê na mentira, você acabou de fazer um pacto com o diabo. Você pode até ser bem intencionado. Eu acho que a maioria das pessoas que creem na mentira, que o sujeito nunca roubou, que nunca teve isso, nunca teve aquilo, que é um pobre coitado, que nunca trabalhou, sempre viveu da mentira. E Cristo nunca pregou que o pecador mentisse. Ele sempre pregou, e isso está no Evangelho, que o pecador precisa se arrepender e abandonar o pecado. Olha, eu fiz, me arrependo e não faço mais. Mas e a dureza de coração? Os pactos que deverão ser feitos, porque os homens querem conseguir os seus objetivos
Não importa como, importa o objetivo atingido. A Bíblia chama isso de homens obstinados. E o Evangelho é exatamente necessário para que o pecador creia no Evangelho e se arrependa. O Evangelho é isso. O Evangelho nos ajuda a distinguir a mão direita da mão esquerda, o pecado da verdade. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículos 8 e 9. É claro, o Evangelho não é só isso, né? O Evangelho é muita coisa. Os atributos do nosso Senhor. Nosso Senhor é eterno. Tudo isso passa. Tudo isso passa. Quantas mentiras já foram contadas? Agora o nosso Senhor é eterno. Está lá em Apocalipse 14, 6. Por causa disso que o Senhor Deus diz assim: eu sou o grande eu sou. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. O Evangelho é a graça de Deus para todos nós que pecamos e reconhecemos o nosso erro. E outra coisa que essa noite me veio, assim, eu acordei e me veio à mente, né? Tem coisas, às vezes acontece isso comigo. Eu acordo e me vêm algumas coisas à mente. Isso eu não escrevi, mas eu lembrei agora, olha. Não há quem não minta. Há quem não tenha o hábito de mentir. É diferente. Então, dizer, eu, por exemplo, reputava, eu tenho um defeito dentre tantos que eu tenho, né? Eu sempre acho que as pessoas são mais do que elas são, sempre fui assim. Mesmo quando não era convertido, eu sempre olhava para as pessoas e via nelas muito mais do que elas eram. Hoje eu dei uma segurada nisso, né? Então, algumas pessoas eu tinha como pessoas que não mentiam. Não, essa pessoa não mente. Não mente. Aí a gente descobre que ela não tem o hábito de mentir, mas ela mente. Todo mundo mente. É que uns têm o hábito, uns vivem da mentira, outros não. Pense um pouquinho nisso. Raciocine um pouquinho. Você não mente? Às vezes afirmando, eu não minto, você já mentiu. Você pode não ter o hábito. Eu não tenho o hábito de mentir. Já tive. Até por necessidades. O Evangelho é descrito, mas é duro a gente conversar com uma pessoa que tem o hábito de mentir, não é? É duro, porque talvez no começo, é que tem gente que nunca sai do começo, né? Tem gente que fica sempre no começo. E tudo na vida é uma questão de progresso, né? Só a salvação, presta atenção.
Não há sustentação bíblica para dizer que a salvação é um processo. Salvação não é processo. Processo é a santificação. É outra coisa. Salvação é assim: creu, se arrependeu, confessou o pecado, a necessidade de um Salvador, é salvo. Agora, a partir daí inicia-se o processo de salvação. Não existe processo, inicia-se o processo de santificação, perdão. Não existe o processo de salvação, existe o processo de santificação, como não existe o processo de libertação. Ah, ele está em processo de libertação. De onde você tirou isso? Por essas e outras, Jair. Isso, tá vendo como dizer eu não minto, eu não tenho o hábito de mentir. Mentir não faz parte do meu métier, não é uma coisa que eu estou aí toda hora. Não tenho esse hábito. Agora, então, existem várias maneiras de você mentir. É você saber a verdade, por causa disso que eu prezo muito por isso. É você ter conhecimento da verdade, irmã, e você ficar quieto. É a omissão. Você deixa de falar a verdade, porque é mais conveniente naquele momento. É uma das maneiras que a gente usa para mentir. Você viu como quando a gente pensa nesse negócio, né, a gente vê que realmente nós somos mentirosos. Uns muito mais, porque tem o hábito de mentir. Uns fazem da vida uma mentira. E o pior é que tem gente que acredita nessa mentira, né? Vive a mentira que o cara inventou, né? Por exemplo, as pessoas os cristãos que são da esquerda, eles vivem a mentira da invenção deles, né? Foi o que eu alertei ontem, por exemplo, a sementinha de picanha, que vocês podem pegar aí, viu, pessoal? Eu acho que todas as cidades, ou é regional, não sei, tem o diretório do partido da esquerda. Eles estão distribuindo semente de picanha lá. É só ir pegar. Vocês acreditam na mentira, vai lá pegar semente de picanha. Agora, ter se arrependido e crido pela fé neste Evangelho é responsabilidade de todo homem. Está vendo como? Não, eu sou um sujeito responsável, eu sei, eu estou vendo o poeirão mesmo. Estou vendo a poeira que se levanta por onde você passa. Você crê no Evangelho? Você segue o Evangelho? Porque é responsabilidade do ser humano. E está na Bíblia isso. Não é só bíblico, é doutrina. Atos 17:30. Então, falando ainda do Evangelho, na prática, né? O Evangelho foi pregado e Cristo foi testemunhado, porque o Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho é Cristo. Quando a gente faz a examinação das mensagens proclamadas pelo nosso Senhor, pelos apóstolos, pelos cristãos dispersos,
e até pelos anjos, entendemos um pouquinho mais sobre o que é Evangelho. A gente precisa buscar entender o que eles pregaram. E saber que eles sempre pregaram a mesma coisa. Houve arrependimento? Houve. Não houve aqui um escritor de um evangelho que era um cobrador de impostos. Quer dizer, ele cobrava, olha só como é que era o negócio, ele cobrava o imposto do seu próprio povo para o Império Romano. E aí o que ele fazia? Olha como o exemplo desse autor de um dos evangelhos, o que ele fazia? No meio do imposto, ele colocava a parte dele. Você já leu aqui sobre isso? Então eu não vou falar para você qual deles. Não foi Lucas, não foi João. No meio do imposto que ele cobrava para o Império Romano, ele punha a parte dele. Não é algo muito parecido com o que aconteceu há uns 4 anos atrás? O sujeito fazia uma obra e ali no meio tinha a parte dele. Quer dizer, este autor deste evangelho era um corrupto, era um ladrão. A diferença é que ele se arrependeu. A diferença é que ele não falou, olha, não, eu não fiz isso é mentira. E a vida do sujeito sem formação nenhuma, mal sabe escrever o nome, nunca trabalhou, sempre viveu de greve. O sujeito fica rico, milionário, enquanto que o autor desse evangelho se arrepende, diz, não, realmente eu fiz errado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver em dobro tudo que eu tirei que não deveria ser meu. Olha a diferença, isso é arrependimento. Não é insistir pela inocência, porque sempre alguém acredita. E infelizmente aqui no Brasil a maioria está acreditando na mentira. Mas né, gente, parece que o ditado começa a mais uma vez fazer parte. É muito mais fácil acreditar numa mentira do que na verdade. As pessoas acreditam em novela. As pessoas acreditam em filme. As pessoas acreditam em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. E as pessoas acreditam nos partidos de esquerda aqui no Brasil. É assim, irmãos amados, irmãos queridos, mais uma vez, olha, eu já pedi isso não sei quantas vezes, irmãos. Se for para vocês participarem do culto e ficar aí discutindo entre vocês, vocês estão dando milho para bode. Por favor. Eu já pedi isso. Será que todo culto eu vou ter que pedir? Ou
vocês participam do culto para cultuar a Deus, ou então aquele que é guiado pelo próprio gramunhão vai roubar a nossa adoração a Deus. Esta é a intenção da pessoa. Mas não adianta o Djalma ficar escrevendo, o cara fala, você escreve, ele fala, você escreve, o outro escreve. Deixa o cara falar sozinho aí. Ele está falando de coisas que nós não estamos. Eu estou aqui adorando a Deus, eu estou aqui pregando a verdade. Ele está falando da verdade que ele acredita. É diferente. Deixa ele acreditar, ué. Ele vai chorar lágrimas de sangue, como nós também vamos. Só que nós não vamos chorar lágrimas de sangue frente ao nosso Senhor. Ele vai, acabou, o problema é dele. Vamos nos... Ou então, por favor, não participe do culto. Se o culto aqui está sendo motivo para debate entre vocês, por favor, não participe. Então eu peço, com todo respeito, educação, não participe não. Vocês ficarem entre vocês aí debatendo, vocês estão perdendo tempo. O negócio aqui é caro para sustentar. Ontem eu pedi ajuda financeira, uma pessoa que eu estou sabendo me ajudou. Uma! É caro. E sou eu que pago. Às vezes um ou outro irmão ajuda um pouco mais, tal, a gente acaba. Eu não estou aqui fazendo este culto, né, para esse elemento aí. Não estou, nem sei porque ele está aí. Não sei se ele está desempregado, ou se ele não está desempregado, ele está roubando o patrão dele, né? Então, mais uma vez, eu espero que seja a última. Deixa o sujeito escrever o que ele quiser. Deixa. Não sabe nem do que ele está falando, é um papagaio. Isso que eu estou falando aqui, eu já escrevi isso tudo para ele. Isso que eu estou falando aqui, não. Eu já coloquei isso para ele, isso e muito mais. Agora ele continua com essa tara, a pessoa pode ser tara, né? De entrar num culto e ficar. Olha, se eu falo algo que não te agrada, vai cultuar na assembleia, na quadrangular, vai lá para a congregação cristã, testemunha de Jeová, vai na igreja da graça, vai onde você quiser, naquele lugar lá que diz que as mãos de Deus estão lá, né? Que repete aquilo que Apocalipse diz, inclusive, né? Enfim, então, por favor, olha o tempo que foi roubado do culto aqui, para mais uma vez pedir o que eu já pedi semana passada. Espero que seja a última vez. Espero, de coração, porque eu tiro muito, para mim é muito, para você pode não ser, eu tiro muito do meu para sustentar esse ministério aqui, muito, e eu não estou sustentando esse ministério, sabe, para fazer cama para ninguém ficar se exibindo aí, aliás, exibindo a ignorância, né? Porque não coloca nada que a gente aprenda ou cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, eu quero pedir perdão ao Senhor, né, pela interrupção, mais uma vez, do culto, porque
Senhor, a gente de maneira nenhuma pode aceitar mentira, né? Provocações a gente até deixa para lá, porque... Mas enfim, perdoa-nos, Senhor, por termos nos desviado do objetivo do culto que é o Senhor. Pregar o Evangelho, pregar a verdade, falar o que é mentira, o que é falso, o que é hipocrisia, o que é falta de honestidade, apoiar ladrão, bandido, assassino, corrupto, é desonestidade. Pronto, acabou. A gente só traz alerta aqui. Continua conosco, continua falando com cada um de nós. Livra-nos, Senhor, da mentira. E se for, só se for, da sua vontade, traga-nos na segunda-feira aqui para proclamar o Evangelho da salvação, para proclamar a verdade. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.